Vamos lá, vamos começar agora a resolver a lista de termometria e dilatação. Nós começaremos agora com o exercício 3. O enunciado do exercício 3 diz o seguinte: a temperatura normal de funcionamento de um motor de um automóvel é 90 graus Celsius. Então a temperatura Celsius 90. Quanto que vale essa temperatura em graus Fahrenheit? Nós podemos usar simplesmente a equação de conversão. Tc sobre 5 é igual a Tf menos 32 sobre 9. 90 sobre 5 igual a Tf menos 32 sobre 9. Simplifico o 90 com 5. Aí eu tenho 18 igual a Tf menos 32 sobre 9. Multiplicando cruzado, Tf menos 32 é igual. 8 vezes 9, nós temos 72, faz 7, 9 mais 7, 16, 162. Tf, 162 mais 32, 194 graus Fahrenheit, o que está exemplificado na resposta C. Muito bem, vamos para a próxima. A próxima questão que eu vou resolver com vocês é a questão 6. Parecida com essa que eu acabei de resolver, nós temos a 1, a 2 e a 5. A 1, a 2 e a 5 são parecidas com a 3. Agora eu vou fazer a 6. Parecida com a 6, nós temos a 9. O enunciado da 6 diz o seguinte: termômetros são instrumentos utilizados para efetuarmos medidas de temperatura. Os mais comuns se baseiam na variação do volume sofrida por um líquido considerado ideal, contido num tubo de vidro, cuja dilatação é desprezada. Num termômetro que se utiliza mercúrio, vemos que a coluna desse líquido sobe 2,7 centímetros por um aquecimento de 3,6. Vamos colocar aqui embaixo 2,7 centímetros, um aquecimento de 3,6 Celsius. Vamos guardar esse dado. Se a escala termométrica fosse Fahrenheit, quanto que seria essa subida, se fosse 3,6 Fahrenheit? O primeiro passo é relacionar a variação Celsius com a variação Fahrenheit. Vamos colocar os pontos fixos. 32, 212, 0 e 100. Ele falou o seguinte: se a variação fosse 3,6 Fahrenheit. A variação é um intervalinho. Se esse intervalinho for 3,6 Fahrenheit, quanto que é esse intervalinho Celsius? Vou chamar ele de delta Tc. A regra para escalas é você fazer uma relação entre intervalos. Então, esse intervalo grande, ele vale 100. E ele está para delta Tc. Esse intervalo grande vale 180. E ele está para 3,6. Muito bem. Se fosse 36 esse número aqui de baixo, essa conta daria 5. 180 por 36 daria 5. Então essa conta aqui vai dar 50. Aí eu tenho 50 delta Tc, 50 delta Tc igual a 100. Com isso eu tenho que o delta Tc vale 2 graus Celsius. Então a variação de 3,6 Fahrenheit equivale a uma variação de 2 Celsius. Jogo 2 Celsius aqui e descubro x centímetros que essa coluna sobe. Posso simplificar aqui para 3 e para 4. 4x igual a 6. X igual a 1,5 centímetros. Essa é a subida do termômetro. Resposta elefante. A resposta é elefante. Muito bem. Parecido com essa questão 6, eu já havia falado, tem a questão 9. Agora nós vamos para a questão 8. Vamos posicionar ela aqui. Parecida com a questão 8, nós temos a 4, a 7 e a 10. 4, 7 e 10. Vamos ver o enunciado da 8. Um cientista coloca um termômetro em um becker contendo água no estado líquido.
Supondo que o becker esteja num local ao nível do mar, a única leitura poderá ser. As questões 4, 7 e 10 elas são teóricas. Então vamos dar uma analisada no seguinte. Os pontos fixos, 32, 212, 0 e 100, 273, 373, eles são relacionados à água líquida, porque aqui é a fusão do gelo, aqui a ebulição da água. Se esse cientista estava trabalhando com água líquida ao nível do mar, tem que estar nesse intervalo aqui. A única resposta que eu tenho em Celsius, 130 Celsius, não dá. Então tem que ser Kelvin. E a resposta Kelvin tem que estar entre 273 e 373. A única resposta entre esses dois valores é a letra D, 250 Kelvin. É a única possibilidade de água no estado líquido com a pressão de uma atmosfera. Certo, essas foram as resoluções de escalas termométricas. Vamos agora a algumas resoluções de dilatação. Primeira equação de dilatação, primeira questão de dilatação é a 11. Vamos dar uma lida na 11. É um de dilatação volumétrica. Um posto de distribuição de combustível recebeu 5.000 litros, que é o volume inicial, de gasolina, em um dia que a temperatura era 35 graus. Com a chegada de uma frente fria, a temperatura baixou para 15 graus. Assim permanecendo até que toda a gasolina fosse vendida. Sabe-se que o coeficiente de dilatação da gasolina, coeficiente volumétrico, 1,1 vezes 10 a menos 3 graus Celsius a menos 1. Qual o prejuízo em litros? Qual foi a variação do volume? Bom, vamos montar então a expressão ΔV, V0, gama ΔT. A variação de volume nós vamos achar. O volume inicial é 5.000. O coeficiente 1,1 vezes 10 a menos 3. E o ΔT é final menos inicial, vai dar menos 20. O ΔV é igual. O 10 a menos 3 eu corto com 3 zeros. Menos 20 com 5 dá menos 100. Vezes 1,1 vai dar menos 110 litros. O menos indica que houve uma contração. Então o prejuízo do posto foi 110 litros. 110 litros, resposta B. Vamos agora, parecido com dilatação volumétrica, nós temos o 20. O 20 ele é uma questão um pouquinho mais complexa. Se você tiver um pouquinho de dificuldade, é bom prestar um pouquinho mais atenção nela. Agora nós vamos fazer a 14. A 14 e a 16 são são questões de dilatação linear. Semelhante a ela, nós temos a 15 e a 19. 15 a 19. Vamos dar uma lida na 14. Em uma estrada de ferro, as seções dos trilhos possuem 20 metros de comprimento e temperatura inicial de 20 graus Celsius. Estão separadas uma das outras por um espaçamento de 8 milímetros. ΔL 8 milímetros. Com a máxima temperatura da ferrovia para que não haja empenamento, ou seja, para que tenha um ΔL de 8 milímetros. Aí ele me deu o alfa, 2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. A gravidade não vai ser utilizada para nada, então apenas uma equação de dilatação linear. L0 alfa ΔT. ΔL é 8 igual. L0 não posso colocar 20, eu tenho que usar a mesma unidade. Cada metro tem 1000 milímetros, então são 20.000 milímetros. O alfa é 2 vezes 10 a menos 5 e o ΔT nós vamos achar. Aqui eu tenho 8 igual. Eu corto esses 4 zeros com 10 a menos 5 e me sobra um 10 a menos 1. 2 vezes 2, 4. Vezes 10 a menos 1, ΔT. Isolando o ΔT, você vai ter 2 dividido por 10 a menos 1. Que isso vai dar 2 vezes 10 a primeira, que vai dar 20 Celsius. Isso foi a variação. Como já estava a 20, variou mais 20, a temperatura final, 40 Celsius.
Resposta dada. Vamos ao último teste de solução dessa lista. A questão 16. Questão 16 é uma questão que envolve porcentagem. Uma barra de secção 40 milímetros quadrados a 20 Celsius possui um comprimento de 1 metro. Quando a sua temperatura passa para 200, o comprimento da barra aumenta 0,9%. Qual é o coeficiente de dilatação linear? Então a secção da barra não importa. Nós só vamos usar o comprimento inicial, que é 1 metro, o ΔL, que é 0,9% de 1 metro, então 0,9% de 1 metro, o ΔT, que é 180 graus, que é de 20 até 200, e com isso nós vamos achar o alfa. ΔL, L0, alfa, ΔT. 0,9% é 0,9 sobre 100. Vezes 1 vai dar 0,9 sobre 100. O L0 é 1, o alfa nós vamos achar, e aqui é 180. Passando aqui, o alfa é igual. Vamos jogar algumas potências, olha só. 90 vezes 10 a menos 2. Aqui em cima eu corri duas casas de vírgula, ficou 90 vezes 10 a menos 2. Aqui embaixo vai ficar 18 vezes 10 a terceira. 90 dividido por 18 dá 5. Jogue a potência para cima, 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Então esse é o coeficiente de dilatação desse material, que vai dar a resposta E. Certo? Essas foram as questões resolvidas então para a lista de termo e dilatação.